Conecta ANEFAC. Bem-vindos ao Conecta ANEFAC, uma iniciativa que visa auxiliar a retomada da economia e dos negócios. Meu nome é Davi Calas, eu sou vice-presidente da ANEFAC, e no programa de hoje vamos falar sobre o mercado de crédito e cadastro positivo. E o nosso convidado é o Gustavo Oliveira, diretor comercial da COD. Gustavo, bem-vindo. Falei certo o nome? Falou, obrigado, Davi, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês hoje, a ANEFAC para a gente é um parceiro super importante, obrigado aqui pelo convite e é sempre um prazer. Prazer é nosso, Gustavo, seja bem-vindo e que venha muitas vezes. Para começar, conta um pouquinho para a gente o que é a COD e qual é o mercado que ela atua, por favor. Legal, nós somos uma gestora de banco de dados. Nós somos uma empresa que tem uma capacidade analítica muito forte, a gente investe nisso há muito tempo para fazer a gestão de dados comportamentais, financeiros. A gente inicialmente faz a ingestão do cadastro positivo, a gente sempre pensando em dados financeiros do consumidor, para fazer de consumidor e de empresas, para fazer a gestão sempre pensando na avaliação de risco, né? Seja ela um risco de crédito, um risco de fraude, um risco até no processo de cobrança, entende-se um risco também, porque você está fazendo uma relação ali para uma negociação que já está em atraso de um conceito de inadimplência. Deixa eu aproveitar, já que você falou em cadastro positivo, tira uma dúvida aí da gente, né, minha, que sou leigo, né? Quando ele veio com uma expectativa super ampla, super alta, todo mundo, né, colocando nele aí uma responsabilidade de baixar muito taxa, melhorar a inadimplência, etc., né? Mas às vezes passa a impressão de que ele não está tão popular assim, né? Tá correta essa visão? O que tem tido, se sim, né? O que tem tido de dificuldades para colocar esse instrumento que é tão interessante em prática, Gustavo? Legal. O cadastro positivo no Brasil, ele é uma lei que existe já há um tempo, né? Só que agora, no final de 2019, a lei foi alterada. Então, antigamente você tinha um processo que a gente chamava de opt-in, onde a gente tinha necessidade de capturar um consentimento do consumidor ou da empresa, mas com a alteração da lei no final do ano passado, a gente passa por um processo que a gente chama de opt-out, ou seja, todos os consumidores e todas as empresas agora também fazem parte do cadastro positivo. E a ingestão desse dado, ela começou oficialmente ali em dezembro de 2019. Então, a gente vem trabalhando de uma forma muito intensa, tanto na visão do consumidor quanto na visão das empresas que concedem crédito, para que esse benefício para o consumidor final, para a empresa, seja efetivamente extraído. A gente tem alguns objetivos com o cadastro positivo, que é aumentar a taxa de aprovação, né, reduzir a taxa de juros. É assim que aconteceu no mundo inteiro, que tem essa base de dados como fonte principal para o processo de decisão de risco. Então, a gente está numa crescente, a gente tem sim cada vez mais instituições utilizando a informação do cadastro positivo, o consumidor e a empresa como educação financeira também podem acessar a própria informação para ter visão do dado dele, do score de crédito, como ele está sendo calculado. Então, isso vem ganhando uma crescência muito grande, as informações elas estão cada vez mais qualificadas, atribuídas e atualizadas de uma maneira muito constante, o que traz um benefício para as empresas de crédito e principalmente para os novos entrantes. Você tem bastante fintech aí entrando no mercado de crédito, usando a informação positiva também para a decisão de risco, o que aumenta aí a capilaridade de mais créditos disponíveis para a população no mercado. Muito bom ouvir isso, né? Falando aí, então, no mercado de crédito, como é que está o mercado hoje? Quer dizer, esse ano foi um ano, nem adianta falar atípico, né? Foi um ano, né? Desde 1918 a gente não tinha nada parecido, né? Como é que está hoje o mercado? O que é o impacto, né, desse período? O que você pode falar um pouquinho aí sobre como é que estão as empresas, o que elas podem fazer aí, como que elas podem se safar nesses momentos aí de tanta incerteza?
Legal. Realmente, esse ano foi bem difícil e quando a gente olha, né, históricos de crédito, para você tomar a decisão de uma originação de crédito, você tem sempre a visão de olhar o passado, né, para ver o que vai acontecer no futuro. E se a gente olhar no passado recente, né, o que a gente está vivendo hoje, foi muito nebuloso, né? Então, você teve um processo de impacto nos processos de crédito muito grande, pouca originação de crédito, muito processo de inadimplência também acontecendo, e aí o governo entrou com as questões até, né, das renegociações com as instituições, vários consumidores e empresas renegociaram as suas dívidas com as empresas, mas isso já vem mudando, né? A gente já está numa retomada aí crescente, tanto da originação do crédito, a gente percebe isso muito nas demandas que a gente recebe do processo de originação, e a inadimplência também, ela vem agora se estabilizando ao longo do tempo, mas a gente sofreu muito no começo e no meio do ano, sim. Né? Imagino que principalmente as pequenas e médias, né, Gustavo? Com certeza, as pequenas e médias, e até eu acho que pelo acesso à informação, né? Você tomar a decisão quando, mesmo que durante o processo de pandemia, se você tivesse um crédito para originar, você ainda tinha dúvidas, né? E aí você acabava de alguma forma, se tivesse negócio para fazer, às vezes até recusando, né? Quando tinha negócio para fazer. Não, é isso mesmo, né? E não tem, né? Pede para o empreendedor, né? Cadê seu balanço? Cadê seu demonstrativo? Às vezes ele nem sabe o que é isso. Nem sabe o que é isso. Tá certo. Agora deixa eu te fazer outra pergunta. Né? Vocês atuam, né, com informações que são super preciosas, né? Dados de pessoas, né? E a gente tem visto também uma outra novidade desse ano é a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Olhando sobre esse ponto de vista, que dicas que vocês podem dar para a gente, né? E para quem nos assiste, para quem nos ouve, para não cair em armadilhas em relação à LGPD? Perfeito. A COD, desde quando ela foi constituída, a gente pensa muito em segurança da informação, né? Acho que esse é um norte, um dos principais aí da LGPD, que primeiro, se você tem uma ingestão de um dado, você precisa ter a segurança de efetivamente para qual fim que você está usando, que aquele dado não seja vazado ao mercado de forma inconsciente, né? Obviamente que ninguém faz isso de forma consciente. Então, a gente, como um gestor de banco de dados, a gente é homologado pelo Banco Central para poder trabalhar com os dados das pessoas, né? Esses dados financeiros que a gente recebe do cadastro positivo, a gente tem essa homologação do Banco Central, que ela permeia algumas linhas de LGPD, que é importante todas as empresas, de alguma forma, se permearem também, né, dentro do processo, que é essa questão da segurança da informação, que é a questão do uso e aplicação, para que fim que você está destinando efetivamente aquele uso, e tem que ter a consciência de que o dado, ela agora pertence também à pessoa, né, que está, de alguma forma, fazendo essa relação comercial. Então, é muito importante ter esta consciência de que essa relação da informação é importante e que você tem as aplicações e fins específicos que precisam seguir na LGPD, inclusive solicitando o consentimento daquela pessoa que aquele dado está sendo utilizado para um fim específico, né? É muito importante ter essa relação, acho que são alguns pontos principais aqui. Perfeito. E com relação a risco de fraude, né? Toda vez que a gente fala, né, esse tipo de informação que é super sensível, né? Risco de segurança, existem riscos de fraude? Como é que vocês tratam isso? Legal, acho que fraude é um ponto super importante, né? E a fraude ela é muito dinâmica, né? Porque se tem alguém que é criativo aqui, é o fraudador. Então, quando você acha que não vai ter fraude numa operação, de repente o fraudador viu ali uma brecha e começa a usar a inteligência para o mal e sai fraudando, seja ele, né, uma fraude de subscrição, seja ele um roubo de documentos e identidade para poder efetivamente operar com dados falsos, e aí, obviamente, ganhar bastante dinheiro com isso. E a gente tem, assim, o mercado, o ecossistema financeiro mudando, né, com relação a isso, o que traz a possibilidade de novas fraudes. Vou dar um exemplo aqui do Pix. Né? Pix é um processo de transação, de transferência de pagamentos instantâneos,
e que o governo e o Banco Central lançou recentemente no Brasil, onde você tem 2 etapas, né? Que é fazer o cadastramento do seu dado, né? Cadastrar ali o CPF, o CNPJ, o celular e e-mail, e depois você faz um processo de transferência muito rápido, né? De um banco para o outro, substituindo até TED e DOC, que era um processo que às vezes demorava um dia. Então, imagina o quanto que os fraudadores não estão olhando para esse tipo de operação, né? Opa, mão cheia, operação nova, várias instituições aí financeiras participando do Pix, tem os pagamentos também, que você vai num varejo, tem a possibilidade de fazer o pagamento por QR Code do Pix. Pô, vamos, né? O fraudador pensa, vamos maquiar aquele QR Code, o pagamento vem para minha conta, não vai para a conta do varejo. E a COD o Banco Central vem pensando muito também nessa questão da fraude no Pix, e ele fez um pedido para um grupo de fraude da Febraban, que é o GTSEG. Então, a GTSEG, a Febraban, secretariou esse grupo multidisciplinar em termos de instituições para analisar a fraude no Pix e fez um trabalho no mercado muito duro de buscar uma ferramenta que possibilite a detecção da fraude dentro desse processo. E a COD foi a empresa escolhida para fazer o processo do Pix, onde basicamente a gente está criando um score de confiança para o processo transacional, olhando também uma base de sinais de fraudes já detectadas no mercado. Então, a gente está mitigando o processo de fraude para evitar que esses fraudadores, de alguma forma, encontrem uma mina de ouro aí sensível no mercado financeiro. Acho que é isso. Excelente, ótimo ouvir isso, né? Tem visto aí uma série de fraudes agora, né? Tem o tal do golpe do WhatsApp, né? Que o pessoal se faz passar por outro, manda um dado, pede uma transferência e tem deixado muita gente aí com o cabelo em pé, né, Gustavo? É verdade. Excelente. Gustavo, para terminar, esse é o último programa de 2020 e eu queria te pedir para ter a honra de passar aí uma mensagem para a gente aí de ano novo, né? O que você imagina que vem de bom aí o ano novo e como é que a gente pode se preparar? Pode ser? Legal. Pode, claro, é um prazer. Eu acho assim, esse ano foi um ano muito difícil, né? Eu acho que nesta dificuldade a gente aprendeu bastante coisa, né? A gente se estruturou para coisas que a gente não imaginava que se estruturaria de forma rápida. Então, pensando do lado positivo, né? As empresas de alguma forma aprenderam, algumas delas, a trabalhar de forma distante, de forma remota. Então, o contato que é importante, ele foi por um período suspenso, mas a gente aprendeu a trabalhar desta forma também. Obviamente que alguns setores mais prejudicados do que outros, mas essa mobilidade, essa questão do distanciamento facilitou essa relação à distância, seja ela para uma compra, né, e-commerce, a questão do frete, que você compra hoje, o dia seguinte já recebe. Antigamente você tinha dias e dias para fazer um processo de compra. Então, acho que apesar do processo duro, acho que a gente soube aproveitar algumas coisas desse período difícil, e eu não tenho dúvida que o ano que vem será muito melhor do que esse que a gente passou em todos os aspectos, né? A questão de saúde, questão emocional e a questão financeira também, seja ela para o consumidor ou para a empresa. Eu não tenho dúvida que a gente vai fazer muito mais negócio, que o Brasil vai voltar a crescer em patamares significativos, assim, como o mundo. Então, assim, a mensagem que eu deixo aqui é de otimismo. Eu acho que a gente tem aí diversas ferramentas e o ecossistema vem mudando muito, né? Se a gente pensar no sistema financeiro, tem Pix, tem Open Bank, tem LGPD, tem cadastro positivo. Então, tem muita coisa vindo para mudar o ecossistema, para fazer que os negócios aconteçam de forma muito mais fluida daqui para frente. Então, a minha visão é muito positiva para o ano que vem. Perfeito, em boa hora. Tomara, viu? Gustavo, queria te agradecer demais pela participação e queria agradecer a você também que ouve a gente né, desde o início, desde que a gente, né, na ANEFAC cancelou, né, todos os eventos presenciais, retomamos esse podcast que tinha sido iniciado no ano passado né, com relação ao processo do Prêmio de Transparência, e espero que todos nós tenhamos aí um 2021 de recomeço, né? E com muito podcast Momento ANEFAC, né? Com conteúdo novo ainda, né? Toda terça-feira, toda quinta-feira. Siga conectado conosco em 2021. Um grande abraço, ótimas festas a todos, né? Que descansem, que não aglomerem e até o ano que vem. Um grande abraço.
Conecta ANEFAC.